Irmãos, graças a Deus, gostaria de estar aqui compartilhando algo da parte do Senhor. Irmãos, nós que recebemos a revelação de Deus, de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o ungido, de que Jesus é o Messias, nós somos privilegiados. Por que, Vinícius? Porque a revelação de que Jesus ele é o enviado, de que ele é ungido, de que ele é o Messias, essa revelação ela não é conquistada através de faculdade, através de entendimento humano algum, de teologia, de nenhuma sabedoria humana, da carne. Certa vez Jesus, ali reunido com os seus discípulos, ele fez uma pergunta a eles, dizendo: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Alguns dos discípulos disseram: olha, mestre, para alguns o Senhor é o Jeremias, para outros o Senhor é Elias, ainda para outros o Senhor é algum dos profetas. Mas Pedro, por um momento ali, algo que veio do alto, que veio de Deus, despertou em Pedro o desejo de responder essa pergunta. Então Pedro ele disse: para mim, mestre, para mim tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o enviado. Para mim tu és o Cristo. Então Jesus vira para ele e diz o seguinte: olha, Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi sabedoria humana, não veio de você isso, mas o meu Pai que está nos céus é que revelou isso para você. Então, nós somos privilegiados. Irmãos, eu principalmente, eu vejo cada pessoa mais inteligente do que eu, vejo engenheiros, advogados, eu vejo administradores, donos de empresas, homens inteligentíssimos, mas que não têm a revelação de Cristo na vida deles. Tem muitos religiosos que creem em muitas coisas, em muitas tradições, em imagens de esculturas, creem em uma série de coisas, mas ainda assim são religiosos, ainda assim não tiveram a revelação que Jesus é o Cristo, porque se tivessem a revelação de que Jesus é o Cristo, jamais se prostrariam diante de uma imagem de escultura, jamais seriam idólatras à placa de igreja, até mesmo ao seu pastor, a um viés denominacional. Então eu gostaria de estar citando aqui João capítulo 6, versos 42 até o 45, que diz assim, e diziam, esses são os judeus, olha o que eles diziam: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois diz ele, desci do céu? Essas pessoas aqui não haviam recebido a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do homem não vem bem algum, nós temos que aprender isso. O homem, ele é totalmente depravado em sua natureza pecaminosa. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence. É o próprio Espírito Santo quem revela o Espírito de Deus. Então eles dizem: não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois diz ele, desci do céu? Como assim, Jesus? Nós conhecemos seu pai, nós conhecemos a sua mãe, você disse que desceu do céu? Aí olha o que Jesus responde no versículo 43, disse-lhes: não murmureis entre vós. Aí Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então ninguém pode ir até Jesus, ninguém pode reconhecer Jesus como Cristo se o Pai que está nos céus não levar até Jesus, ou seja, se não houver uma revelação divina. Então ele diz assim, está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Por quê? Porque a própria revelação vem de Deus. E está dizendo, ó, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Então, todo aquele que aprendeu do Pai, que ouviu do Pai e aprendeu do Pai, ele vai até Jesus. É automático isso. Jesus falou que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Olha o que diz aqui em João 6, 64 e 65, ó. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. É impossível que uma pessoa ela vá até Jesus, ela creia em Jesus, que seja pela própria carne dela, pela sabedoria humana, pela inteligência, pela perspicácia, né? Pela esperteza humana, pela inteligência humana, de forma nenhuma. Se o Espírito Santo não revelar de forma nenhuma. Ah, Vinícius, e essas pessoas que estão enganando na igreja? Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo de número 15. Os fariseus, eles achavam que eles eram convertidos. Eles eram os líderes religiosos e eles acharam que eles eram convertidos. E Jesus falou sobre a tradição deles, né? Porque eles estavam colocando a tradição à frente da palavra de Deus. E os discípulos disseram, olha, mestre, capítulo 15 de Mateus, verso de número 12 e o 13, ó. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, ó mestre, se escandalizaram? Olha o que Jesus falou no versículo 13, ó. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que o meu Pai celestial não plantou, será arrancada. Na parábola da semente do joio e do trigo, a Bíblia diz isso, nessa parábola do joio e do trigo, que aqueles empregados ali, eles dizem para aquele senhor daquela fazenda, quer que vamos lá e arranquemos o joio? O que o dono daquela fazenda diz? Não, espera crescer tudo junto, para na hora da colheita fazer a separação. Toda planta, toda pessoa que está enganando, que está de forma enganosa, maliciosa no meio do povo de Deus enganando, no juízo final vai ser separado, vai ser arrancado, os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. Olha o que diz aqui, ó, para a gente encerrar, em João 10, verso de número 25 em diante, ó, e eu encerro. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Eles estavam questionando Jesus lá no versículo 24, dizendo, ó, os judeus questionando Jesus, dize-me, mestre, até quando terás a nossa alma suspensa, mestre? Até quando o Senhor, mestre, vai nos deixar em suspense? Se tu és o Cristo, dize abertamente. Mas Jesus respondeu para eles, ó, já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Vocês estão vendo as obras que eu estou fazendo, essas obras testificam de mim. E vocês ainda estão suspensos? Aí ele diz assim, ó, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Ou seja, não era um escolhido de Deus, não era das ovelhas de Cristo, por isso que não criam nele de forma nenhuma. Por isso que eu digo para você, não é entendimento humano, isso não vem da carne, nós somos privilegiados. Se Deus não revelar Cristo na nossa vida, nós nunca vamos compreender o Evangelho. Então ele diz, ó, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vos já tenho dito, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, né? As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo, seguem a Ele, né? E elas conhecem a Cristo. Aí ele diz assim, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ou seja, não vão se perder. Aqueles que estão salvos, já estão salvos.
né? O salvo, ele nunca vai pender para o pecado. Eu não estou falando de usos e costumes não, irmãos. Pecado não é isso não. Pecado que Deus abomina é muito mais profundo do que isso. Deus não está preocupado. A última coisa que Deus vai estar preocupado é com roupa, com essas coisas, entendeu? Uso e costume, cabelo, isso é algo secundário. Tem muito mais coisa que Deus está preocupado no coração do ser humano. Prostituição, adultério, mentira, fofoca, pornografia, tantas coisas sujas, engano, infidelidade, dissensão, porfia. As obras da carne estão lá em Gálatas 5, vai falar de tudo isso, vai falar de idolatria, feitiçaria. Aí vem pessoas, sabe, parece que as pessoas estão no prezinho ainda, estão no leite materno ainda, sobre as coisas de Deus. Vem falar, para eles doutrina é coisa de roupa. A doutrina de Deus, irmão, são os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos dos apóstolos, né? Em momento nenhum você vai ver os apóstolos falando sobre roupa de pessoas, não, em momento nenhum. Por quê? Porque essas pessoas ainda elas não tiveram a revelação verdadeiramente de Deus. Então está falando, aí eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, irmãos, ninguém arrebata. Aquele que é um escolhido de Deus, ninguém arrebata das mãos de Cristo, porque o Pai entregou para ele, né? Então nós temos que entender algo. Aquele que tem a revelação de Jesus, que Jesus é o Cristo, esse foi um escolhido por Deus, pela sua soberania. E ninguém pode arrebatar. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo ele diz em Romanos, se eu não me engano. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Então nós temos que entender, né? Como eu acabei de dizer, tem muitas pessoas que o pecado para ela é aquilo superficial. Tudo é pecado. É como eu falei em outro vídeo. Os dois extremos, eles são perigosos. Eu não posso falar que tudo é pecado e que nada é pecado. Eu não posso viver nem no legalismo religioso, mas também eu não posso viver na libertinagem. Não foi para a libertinagem que Cristo me libertou, mas sim para viver uma vida santa na presença dele. Uma vida santa aqui, ó, na minha mente. Não tem nada a ver com roupa, essas coisas não. Porque para o religioso, um homem não pode usar uma bermuda, não é verdade? Até o joelho, mas uma mulher pode usar uma saia até o joelho. Então o mal da heresia são as contradições, né? Para um religioso eu não poderia estar nem falando da palavra de Deus com a camisa que nem essa aqui, ó, com os braços do lado de fora. Mas como é Deus que nos chama, não são os religiosos, Jesus falou, como eu citei lá, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Então essas pessoas estão de engano na presença de Deus. Mas voltando aqui, para a gente concluir. É impossível que uma pessoa que foi escolhida, selada pelo Espírito Santo, ela já foi selada, ela já está marcada, ela já está selada como propriedade exclusiva de Deus, né? Porque a palavra vai dizer isso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, ela já foi selada, marcada, para que quando vier o dia do juízo, para não ter erro, já está todo mundo marcado, aqueles que vão ser salvos. Porque o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, servo de Deus, eles têm a revelação aqui, ó. Em algum momento da vida eles podem até errar, como todos erram, mas ele vai se entristecer, ele sempre vai procurar se consertar com Deus, ele sempre vai procurar, de alguma forma ele vai procurar se consertar com Deus, se voltar para Deus, sabe? Ele tem tristeza interna dentro dele. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo está dentro dele. Então, irmãos, é essa palavra que eu gostaria de estar deixando, que todos nós que tivemos essa revelação, nós somos privilegiados, sabe? Tem hora que eu fico pensando aqui em casa, tem hora que eu fico imaginando. Tem hora que eu fico imaginando, Deus, por que eu? Por que não outro? Olha, eu fico observando as pessoas riquíssimas, pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito recursos,
mas que Deus ainda não se revelou para elas. Não estou dizendo que Deus não vá se revelar para elas. Talvez elas sejam também escolhidas de Deus, que Deus escolheu pela presciência dele, né? Porque muitos podem se converter, talvez não chegou o tempo dessas pessoas ainda, mas eu agradeço a Deus todos os dias por eu ter esse prazer, essa vontade, esse desejo de todos os dias estar na presença de Deus, orando, meditando na palavra dele, ouvindo louvores e sabendo que todos os dias da minha vida ele está comigo e que ele me escolheu porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque Deus não vê nada em nós de bom para nos escolher. Ele escolhe porque ele quer, porque ele é bom, ele é misericordioso. Então eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, que nós possamos compreender melhor. Porque, irmãos, eu fiz uma pergunta uma vez para um rapaz, eu disse o seguinte: se é o homem que escolhe ser salvo, eu também achava que era o homem que escolhia ser salvo antigamente, mas antes de eu conhecer a palavra de Deus, de me aprofundar na palavra de Deus, eu achava que era o homem, que isso vinha do homem, mas não é. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Se tiver no hospital um doente, você já reparou que tem muitas pessoas que falam assim, ó: eu morro nessa cama de hospital, mas eu não quero esse Deus, eu não aceito esse Deus. Agora eu te faço uma pergunta: eu não quero me converter, eu não quero esse Cristo, eu odeio esse Cristo. Tem gente que está prestes a morrer e ainda não quer o Evangelho, não aceita o Evangelho, né? Com todas as vezes que a gente prega o Evangelho, olha, se você não aceitar o Evangelho ele veio para salvar, mas ele também veio para condenar. Se você não se